Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus, estudando o livro de Apocalipse. Hoje estaremos analisando o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, falando sobre a igreja da Filadélfia. A igreja de Filadélfia. Amados diletos irmãos, quando nós acabamos esse estudo do livro de Apocalipse, vocês perceberão que o livro de Apocalipse não é um livro tão assustador como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas não querem estudar o livro de Apocalipse. Pregadores que não pregam no livro de Apocalipse, intercessores que não analisam o livro de Apocalipse. Por que as pessoas não analisam o livro? Porque este livro, amado, ele condena o crente que tem a vida fora do altar de Deus. Ele fala sobre o juízo de Deus. E tem cristão que não acredita no juízo de Deus. Ele fala sobre a ira de Deus. Tem cristão que não acredita na ira de Deus. Sabe por quê, amados? Porque o Deus deste século tem cegado as pessoas. Tem pessoas que são religiosos. E a religiosidade deles impede eles a analisar o livro de Apocalipse. Sabe quais são os livros que as pessoas têm tanto medo de ler? Livro de Apocalipse e livro de Gênesis. O Gênesis porque é o princípio de todas as coisas. O diabo, o inimigo da nossa alma, ele diz que não é possível existir as coisas como está escrito no livro de Gênesis. No livro de Gênesis apresenta o jardim do Éden. Lá estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás quer esconder isso de você. Então ele não quer que você acredite no livro da criação. Ele não quer que acredite que houve a Torre de Babel, onde em um único dia Deus confundiu a linguagem das pessoas. Ele não quer que você acredite que houve o dilúvio. Ele não quer que você acredite que lá no início da criação Deus prometeu que do fruto da mulher, não é do fruto do homem, mas da mulher, que haveria um homem que esmagaria a cabeça de Satanás. E esse homem já veio, Jesus Cristo. Não foi concebido por desejo humano, não foi concebido por nenhuma participação de homem, mas somente do fruto da mulher. E Satanás quer esconder isso de você. E ele não quer que você conheça a ira de Deus que está no último livro. Então o primeiro livro da Bíblia Sagrada é negligenciado pelos cristãos, e o último livro também. Os cristãos têm medo do Apocalipse, têm medo da ira de Deus, têm medo do arrebatamento. Aquele que não ama o arrebatamento da igreja, então a sua fé está errada, meu irmão. Você deve amar a vinda do Senhor Jesus. Vamos à leitura de hoje. Eu já falei muito antes de entrar na mensagem. Vamos lá. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Até o versículo 13 está escrito assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreva isto, diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venha e adore prostrado até os pés, e saiba que eu te amo.
como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir, e sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, amados, diletos irmãos, vamos nesse instante entrarmos diretamente na mensagem de Deus. Vamos analisar o que o Senhor tem para cada um de nós dentro do livro de Apocalipse, o que a mensagem de hoje faz referência. O versículo 7 ao versículo 13, o próprio Senhor Jesus tem a chave do governo e a autoridade da igreja sobre ela. Ele diz que abre uma porta de oportunidade para a sua igreja. Abre uma porta de pregação aos seus ministros. Abre uma porta de entrada para o reino de Deus. Abre o teu coração, amado e dileto irmão, para tomar posse da chave da vitória. Neste dia de hoje, o Senhor está falando que a porta está aberta para ti e para mim. Ele é o único que tem o poder de fechar a porta. Ele fecha a porta do céu aos ignorantes, aos nécios que dormem no dia da graça, e aos fazedores de iniquidade, por vão confiando que sejam muitas vezes agraciados por Deus. Mas o Senhor Jesus elogia a igreja de Filadélfia, mas com uma suave censura. Embora Cristo aceite um pouco de força dos crentes, não deve, porém, ficar insatisfeito com um pouquinho, senão esforça-se para crescer. Ele diz que devemos nos esforçar para cada dia crescermos na graça, para sermos fortes na fé, para sermos também fonte de fé, dando glória a Deus. Cristo pode descobrir este seu favor ao seu povo, de modo que seus inimigos se vejam forçados a reconhecê-lo pela graça de Cristo. O Senhor fará com que os inimigos, aqueles que se tornaram inimigo, venha se postrar diante dos nossos pés. O inimigo do Evangelho, aqueles que se levantarem contra nós, desejarão serem admitidos na comunhão com o povo de Cristo. Cristo promete preservar a graça na época da maior provação, como prêmio pela fidelidade, a fidelidade que o ser humano for fiel tanto no passado como no presente. Ao que tem lhe será dado. Os que sustentam o Evangelho em uma época de paz serão sustentados por Cristo na época da tentação. Amados, diletos irmãos, como eu já vos disse, pessoas acham que já estamos vivendo o período da tribulação, mas não, amado. O Evangelho, o livro de Apocalipse fala do período da tribulação que virá sobre toda a terra. Nós não chegamos nesse período ainda, amados. Precisamos entender isso. Precisamos compreender, amados, que o período da tribulação será um período muito difícil da época cristã. Então, Jesus estará guardando estará sustentando aqueles que sustentaram o Evangelho em época de paz. Eles serão sustentados por Cristo na época da tentação.
E a mesma graça divina que os fez frutificar em tempo de paz, os fará fiéis no tempo de perseguição. Cristo promete, amado, que quando esse período de perseguição chegar, Ele promete que uma gloriosa recompensa aos cristãos que permanecerem fiel, que permanecerem guardando a sua fé. Por isso o Senhor Jesus chama a cada um, chama a mim, chama você, amado, diletos irmãos, a sermos fiéis na hora da provação, a sermos fiéis na hora da tentação, a hora que poderá vir sobre todo aquelas que permanecem muitas vezes no período da tentação. Então, amados, diletos irmãos, quero vos dizer que Jesus diz assim na 6ª carta à igreja de Filadélfia. Ela diz, a 6ª carta é para a igreja o que Jesus aprova, qual é a recompensa para sermos fiel, por sermos fiel a Deus e aos seus mandamentos. Filadélfia, ele diz ao anjo da igreja, ele escreve ao pastor da igreja em Filadélfia, escreva isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha. Amados, diletos irmãos, precisamos entender que virá momento de tribulação, virá momentos de luta, virá momentos de que nós precisamos abraçar a fé, viver pela fé, pois a fé, ele é o firme fundamento de todas as coisas que esperamos, que aguardamos, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé, nós não conseguimos vencer os obstáculos que muitas vezes temos que enfrentar. Então Jesus diz para o anjo, para o pastor da igreja da Filadélfia, ele manda João escrever, que ele diz que ele é santo, que ele é verdadeiro, que ele tem a chave de Davi, e que ele abre e ninguém pode fechar, e que ele, quando ele fechar também, ninguém poderá abrir. A mensagem foi direcionada a um povo, ao período em que a igreja da Filadélfia estava em plena atividade, e esta mensagem, ela é uma mensagem divina. Jesus, ele se identifica como sendo o autor da mensagem, alegando ele ser santo, ele ser o verdadeiro, ele ser o possuidor da chave de Davi. Essa carta apresenta o período festivo da própria trombeta de Deus, do próprio arrebatamento da igreja de Cristo. O momento em que uma porta está sendo aberta por Cristo e que ninguém pode fechar. O caso, ele feche, ninguém poderá abrir. Amados, diletos irmãos, a porta dos céus está aberto para mim e para você. Cristo já abriu a porta do ministério, abriu a porta da pregação, abriu a porta da prosperidade, abriu a porta da bênção, abriu a porta da cura divina, abriu a porta, e a porta está aberta. Você só precisa entrar e assumir o seu lugar. Conheço as tuas obras, diz o Senhor Jesus. Ele conhece a minha e a tua obra. Aquilo que fazemos, Ele conhece. Ele diz, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uma porta foi aberta, uma oportunidade única. Cristo afirma que o povo de Filadélfia possui pouca força, sim, mas não negaram a sua palavra, nem o nome de Cristo. São cristãos disperso, porém intenso e verdadeiro. Provavelmente eles não congregavam num templo, eles estavam dispersos, mas era fiel, era verdadeiro. Eles permaneciam fiel ao Senhor Jesus. Veja o que o Senhor Jesus diz. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e o que se diz de judeus, e não são, mas são mentirosos. Farei com que se postre aos seus pés e reconheça que eu o amei. Amados, diletos irmãos,
Jesus falando para você e para mim: olha, eu amei você, eu amo você. Jesus falando, amado, Jesus usando a palavra para falar que te ama. Existem dois grupos distintos, aqueles que são da sinagoga de Satanás, alegando ser descendente de Cristo. Dizem que são judeus, e o que de fato são descendentes de Cristo, mas se engana que a maioria são opositores do próprio cristianismo. Aqueles que são opositores da palavra de Cristo, seja os que não creem em Deus, ou que se dizem satanista, segundo o próprio Cristo, o maior opositor da sua verdade é justamente o que se diz cristão, mas são mentirosos. Aqueles que dizem: eu creio em Cristo, eu acredito em Cristo, mas está mentindo. Eles se tornaram filho do diabo, são opositores à palavra de Deus. Pessoas que simplesmente vivem em movimentos religiosos, estão dentro da igreja e que professam muitas vezes até uma fé, mas vivem no engano, desviam as pessoas da verdade bíblica e muitas vezes até passagem afirma inclusive que o povo no período da Filadélfia terá destaque e reconhecimento mundial. Os dois grupos serão identificados e os cristãos verdadeiros serão reconhecidos por Deus, amado. Visto, diz o Senhor Jesus, no versículo 10, que vocês guardou a minha palavra de exaltação e perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr em prova os que habitam na terra. Jesus falando, amados. Jesus, ele está falando comigo e com você. Ele diz que você e eu que guardamos a palavra da exaltação e perseveramos, ele também nos guardará na hora da provação. O livro prevê um momento de provação de toda a terra. O profeta Joel também avisou que seria um momento de grande angústia como nunca houve na terra. Então por isso que eu vos afirmo, alguns cristãos já estão dizendo, estamos num período de provação, estamos no período da grande tribulação. Não te engane, meu irmão, não te engane, porque o período da grande tribulação será literalmente. Cristo também afirmou a respeito desse momento em Mateus 24. Agora, a promessa que esse povo será guardado nesse momento, ou seja, podemos interpretar que estarão mortos quando esta provação chegar, ou então estarão protegidos deste momento. Não sei, amado, se nós já estaremos recolhidos, não sei, mas eu sei que estaremos guardados, não veremos esta provação que virá sobre a terra. Venho em breve, diz o Senhor. Retenha o que você tem, para que ninguém tome essa coroa. A igreja da Filadélfia já está coroado, amado. Já recebeu a coroa da vitória. Jesus deixa bem claro isso. Ele diz: eis que eu venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Só pode tomar se você tem. Então Jesus já disse que tem. Essa igreja está coroada com a coroa da vida. E farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Isso que Jesus afirma no versículo 12. Esse é uma versão muito importante para identificar, amado, esse verso é muito importante para identificar dos períodos em que estamos. A recompensa do povo, Jesus falando para Filadélfia, a ser selado, declarado propriedade de alguém, por amor de Deus, por amor que Deus tem, Deus tendo
a identificação, temos cada um de nós o selo da promessa de Deus e a promessa de que estaremos entrando na sua cidade, a Nova Jerusalém. E também temos a promessa de recebermos o nome de Cristo, o novo nome de Cristo, como sendo provavelmente Reis dos Reis. Interessante é que quando o livro fala sobre a ação de Satanás nos últimos momentos da história da humanidade, basta nós vermos, amados irmãos, no livro de Apocalipse, no capítulo 13 e também no capítulo 17, ele afirma que se levantará um líder religioso, identificando como o anticristo ou falso profeta, utilizando a autoridade de uma besta, ou seja, autoridade de uma nação política, de uma nação religiosa. Haverá autoridade com intenção política e intenção religiosa, e manifestando poder sobre uma nação, sobre uma cidade simbólica que a Bíblia diz, Babilônia, selando também todos quantos o adorarem a sua própria imagem ou a sua própria semelhança, ou adore a sua imagem ou receba a imagem da besta. Contudo, o seu nome, o seu número, qual é a identificação como o número de um homem, que a Bíblia diz que o número do homem é 6, que é 666, mas o número de Deus, que é o número da plenitude de Deus, é o número 7. Deste modo, amado, temos de um lado Satanás selando os seus adoradores, enquanto Deus está selando os seus adoradores, os adoradores da Filadélfia, com o próprio selo do Espírito Santo, cada um com sua marca e sua identificação. Deus, Ele fará com que nós venhamos entrar na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém versus a Babilônia, que é o lugar do anticristo, do falso profeta. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O versículo 13 diz: a mensagem de Filadélfia, amado, é como um soar de trombeta, é como um alerta sobre o que está prestes a acontecer neste período que Deus sela um povo especial para cumprir uma missão especial nos momentos por vir. A advertência deste povo é que esteja alerta e que seja perseverante. Este é o povo que antecede o momento mais importante da história da humanidade. Existe apenas 2 grupos, está havendo um selamento, cada um para um lado. Os que foram selados por Deus, para Deus, ainda terão uma missão no momento da provação, que há de vir sobre toda a terra, mas poderão ficar tranquilos, pois serão guardados neste momento pelo próprio Cristo, serão protegidos neste momento pela própria personagem de Cristo, como sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que estará guardando a todos que são selados com o Espírito Santo. Amados, diletos irmãos, a igreja da Filadélfia, ela pode ser você, pode ser eu, basta sermos fiel ao Senhor Jesus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Permaneça fiel, amados, permaneça na graça, permaneça olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Fique na paz do Senhor Jesus.